Será que foi a Globo? Será que foi o Fantástico que rebaixou esse time cuja camisa eu estou vestindo aqui hoje? O Cruzeiro? Digo isso porque na participação na ESPN recente do Rodriguinho, meia, que deixou o Cruzeiro há pouco tempo, teve passagem por Corinthians e agora acertou a sua ida ao Bahia, ele falou que tudo mudou no clube após aquela reportagem do repórter Rodrigo Capello e Gabriela Moreira no Fantástico da Globo, mostrando aonde que a diretoria do Cruzeiro metia o clube, né? O que eles estavam fazendo, aquela questão toda, todo mundo cansado de saber, que fala de corrupção assim massiva dos antigos diretores do Cruzeiro que acabaram saindo escorraçados do clube muito antes da hora. O Rodriguinho disse que estava tudo muito bem maquiado até aquele momento daquela matéria, e a partir dali eles conseguiram enxergar o que estava por trás do Cruzeiro, então nunca mais conseguiram ter a mesma performance. Eu fiquei pensando, realmente assim foi muito assustador. Eu lembro que quando teve essa matéria, a gente falou aqui no canal, teve uma repercussão muito grande. E naquele episódio a gente foi muito atacado por torcedores do Cruzeiro, que diziam que a gente estava fazendo sensacionalismo, falando de uma matéria de uma rede como a Globo que só queria atacar o Cruzeiro, etc e tal. Me lembro bem que os repórteres, a Gabriela e o Rodrigo, foram atacados em suas contas no Twitter por torcedores cruzeirenses, dizendo que iam pegá-los, receberam uma enxurrada de ameaças, né, nas redes sociais. E então aconteceu tudo o que aconteceu, o Cruzeiro dali então nunca mais conseguiu se reerguer, foi caindo ladeira abaixo até, e mesmo com as várias trocas de técnico, nunca conseguiu sair daquele buraco no qual se enfiou e acabou caindo para uma segunda divisão. E hoje a gente vê a crise do Cruzeiro, talvez seja a pior crise da história de um grande clube no Brasil, financeiramente falando, em termos de gestão. O clube está à deriva, assim, a gente não sabe quando vai conseguir se reerguer sem potenciais receitas que não vão entrar no clube. Esse ano vai ser um ano muito difícil, vai depender sobretudo de subir para a primeira divisão, mas aí vem a pandemia, a gente não sabe quando os campeonatos vão começar. Portanto, assim, a situação do Cruzeiro ela foi só se agravando e continua se agravando, inclusive com a pandemia. Então eu fiquei me perguntando, será que foi a Globo e o Fantástico que deram o primeiro passo para rebaixar o Cruzeiro? É óbvio que não. É óbvio que o papel da imprensa como um todo é fazer isso. Ali a Globo não prestou um desserviço ao Cruzeiro, e aí a fala do Rodriguinho, eu entendo que naquele momento, quando você é jogador do clube, vê tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu próprio clube, debaixo do seu nariz, e você não sabia, aquilo te assusta, assim como assustou muita gente. Eu entendo isso, entendo o quanto isso pode interferir no foco do time, na questão emocional de um time de futebol, entendo perfeitamente. Depois a gente precisa lembrar também que os salários começaram a ficar atrasados, tem a conversa fatídica do Zezé Perrella que assumiu depois do futebol do clube para tentar salvar aquela conversa com o Thiago Neves. A gente sabe que o elenco do Cruzeiro era um elenco muito difícil de vestiário também, vários líderes, vários grupos diferentes, tudo isso a gente conheceu. Mas, embora, claro, essa reportagem tenha tido um peso, é importante ressaltar que naquele momento a Globo não fez um desserviço, não prestou um desserviço ao Cruzeiro. Ela prestou um serviço ao torcedor do Cruzeiro que soube quem eram os dirigentes que estavam fazendo aquilo com o clube. Aquilo poderia estar até hoje debaixo do tapete. Wagner Pires de Sá poderia lá continuar. Então o torcedor não tem que culpar a imprensa por ter noticiado algo que é verdade e está comprovado. Porque se não fosse verdade, Wagner Pires de Sá não tinha saído escorraçado do clube. Mas eles devem agradecer a esse tipo de imprensa. Agradecer a imprensa combativa, a imprensa que vai além, né? E a imprensa esportiva aqui no Brasil ela não tem muito esse viés investigativo. Existe muito pouco. São pouquíssimos Lúcios de Castro no Brasil. E naquele episódio foi elogiável o que o Rodrigo Capello, a matéria dele, da Gabriela Moreira, o que eles fizeram ali. Então, eles não devem ser escorraçados pelo torcedor do Cruzeiro, eles devem ser admirados pelos torcedores do Cruzeiro, que livrou o Cruzeiro desses péssimos dirigentes.
E aí, claro, se o clube naquele ano sofreu emocionalmente com isso, acabou caindo para uma segunda divisão, é claro que não foi só por causa disso também, não é culpa desses repórteres. O torcedor precisa entender isso, e eu sempre gosto de trazer esse caso aqui de volta para fazer você ter esse tipo de reflexão. A gente precisa de imprensas combativas e da imprensa sendo cada vez mais investigativa. Isso deveria acontecer com todos os clubes, e deveriam ser mais jornalistas que fizessem isso. É importante falar. E o segundo assunto aqui hoje é algo também que me deixou chocado, assim, porque a CBF procurou a organização ali, aquela entidade que cuida dos jogadores, dos atletas profissionais, né, que representa os atletas profissionais, para saber o que eles achavam da possibilidade de eles entrarem em campo a cada 48 horas, ou seja, dia sim, dia não, meu querido. Exatamente isso. Para quê? Para conseguir ter o calendário do futebol brasileiro terminando nesse ano. A CBF quer que os clubes entrem dia sim, dia não em campo. Isso é um crime. Isso é um crime contra o futebol, contra o atleta profissional, contra o espetáculo, porque se os jogadores estão extenuados e a recuperação no jogo de futebol de 90 minutos ela é difícil, ela é dura. Jogar até quarta e domingo, toda quarta e domingo é extenuante para um time. Ele precisa de semanas cheias para trabalhar, inclusive para os seus técnicos darem padrão para esses times. Tudo bem que é um momento atípico, etc e tal, mas viver só de quarta e domingo já é difícil. Quem dirá a cada 2 dias você entrar em campo 3, 4 vezes na semana? Isso é um absurdo. Futebol não é NBA, a não ser que você promova as substituições ilimitadas. Tá bom, fala com a FIFA, com a International Board, vai jogar 2 vezes a cada 48 horas, vai. Mas eu vou colocar quem eu quiser em campo, eu posso substituir, tirar e colocar de novo quantas vezes eu quiser. E é óbvio que a FIFA jamais aprovaria algo assim. Aprovou agora com muito custo a 5ª substituição nos torneios europeus que vai acontecer até por conta da pandemia. Inclusive acho que essa é uma regra que pode ser a regra oficial depois da pandemia mesmo, porque eu acho que vai melhorar bastante. Agora, se não vai fazer substituição ilimitada, você cometeu um crime contra o jogador. Então, acho um absurdo essa posição da CBF e acho legítimo os atletas terem negado todo o lado deles, e os clubes também têm que ficar ao lado dos seus jogadores nessa hora. Eu sei que eles dependem fundamentalmente do dinheiro da TV e tudo mais, mas a CBF não quer por nada estender o Campeonato Brasileiro até o ano que vem, porque ela sabe que vai atrapalhar os planos das gloriosas federações estaduais no ano que vem. Os seus campeonatos serão atrapalhados, os seus dirigentes deixarão de ganhar dinheiro, né? Muitos deles corruptos, deixarão de dormir com a garota de programa, porque o estadual não entrou dinheiro no bolso dele, né? Afinal, será que vai ter estadual ano que vem se o Campeonato Brasileiro se estender por ano que vem? E aí os campeonatos brasileiros, porque tem séries B, C e D também. Então é muito fácil, né, nessa hora querer que os jogadores se matem para salvar o campeonato, como se a culpa da pandemia fosse do jogador. Ele que se lasca, se ele quer ganhar dinheiro mesmo, ele que entra em campo quantas vezes a gente achar necessário, e eu, CBF, não estou nem aí. Isso não deveria nem ser interesse da CBF. Pelo contrário, o interesse da CBF deveria ser defender o jogador e não propor medidas contra ele. Mas não, isso mostra muito basicamente que o interesse da CBF é isso aqui, ó. Dinheiro, sobretudo, e depois os interesses das federações estaduais, e diga-se de passagem, já deveriam ter deixado de existir há muito tempo, principalmente as de grandes estados e tudo mais, e os clubes devem se unir. Eu estou falando não só de clube grande não, os clubes pequenos mesmo. A gente precisa de um novo modelo urgentemente para tocar o futebol brasileiro, tirando fora a organização de campeonatos da mão da CBF. Isso precisa ser feito diretamente pelos clubes, com muita organização, por uma liga. Já demorou para acontecer isso, a gente só teria a ganhar. E eu vou fazer um vídeo logo, mais cedo ou mais tarde, explicando aqui uma proposta que eu tenho para isso, mas acho que para isso a gente precisa de uma mente brilhante, um grande presidente de clube que tenha uma entrada muito grande nos outros tantos, um poder de convencimento e tenha um projeto sólido. Se isso acontecer, um cara só, essa mente brilhante é capaz de convencer todo mundo, porque uma liga não seria só boa pro Cruzeiro, pro Santos, pro Palmeiras. Seria bom também pro Corinthians, pro Flamengo, pro São Paulo, os clubes que arrecadam mais. Seria bom para todo mundo. Para todo mundo, e por uma série de razões que eu não vou entrar aqui,
muitas são óbvias, mas prefiro fazer um vídeo para falar a respeito disso. Antes de me despedir, gostaria de pedir para você assistir um vídeo que a gente fez aqui hoje, soltou mais cedo, com uma novidade aqui no canal, que a gente quer que você conheça em primeira mão. Portanto, vou deixar o link no comentário fixado, no link na descrição aqui, e também vou deixar aqui no card para você ver uma novidade que a gente está lançando aqui no Futeboteco. Demorou? Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal caso não é inscrito, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.